meninas, tudo bem? Hoje eu trouxe algumas ideias e algumas dicas pra você que precisa estudar pra prova, mas não consegue, não se concentra, enfim, né? Já passei muito por isso, mas eu entendi, né, que todo mundo tem uma maneira de aprender mais fácil do que de outra pessoa. Por exemplo, eu sempre aprendi lendo, eu não aprendo escrevendo e não aprendo ouvindo. Então se eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que aprender lendo, entende? Então eu trouxe 3 dicas para as 3 maneiras de aprender que talvez você se identifique mais com uma e menos com outra. A primeira maneira de você aprender e estudar para a prova é, claro, prestar atenção na aula, né? Para você que aprende mais fácil ouvindo, então você presta atenção na aula e isso me ajudava muito, né? Eu ia anotando as coisas que o professor ia falando e aí depois eu lia em casa. Então, assim, primeira dica de todas é você prestar atenção na aula e não deixar para estudar só em casa. Mas se você já não prestou atenção na aula, as provas estão chegando, não dá tempo de correr atrás do prejuízo. Vamos lá que eu vou ter 3 dicas pra vocês. A primeira delas é você pegar o material que você precisa estudar e aí você lê tudo que você precisa estudar, tudo, do começo ao fim. Se você precisa estudar 20 folhas, você lê as 20 folhas. Mas o que você faz? Você sublinha ou marca texto com aqueles canetão, sabe? E aí você marca as partes importantes, porque se você tem 3 parágrafos e você marca 3, 4 linhas sobre o que aquele parágrafo diz, você já vai saber do que se trata aquilo, entende? Então se você precisa ler de novo, você lendo só a parte que tá sublinhada, só a parte que você destacou como a mais importante, você já vai lembrar do que é, entendeu? Então assim, se você precisa estudar 20 páginas, a primeira vez você vai ter que ler as 20 páginas para saber tudo o que as 20 páginas dizem. E aí você começa a sublinhar só as partes mais importantes. E aí quando você for ler de novo, você lê só as partes importantes. Isso vai otimizar teu tempo e vai fazer você lembrar de tudo que você já leu em poucos pedacinhos. Então a primeira dica para você estudar em casa é ler o que você escreveu, né? O que você sublinhou, o que você marcou o texto, enfim. É ler aquilo, ler. Primeira vez você lê tudo e aí depois você vai lendo só as partes mais importantes. A segunda dica é para quem gosta de ouvir, para quem aprende ouvindo. Você vai fazer a mesma coisa, você vai ler as 20 páginas, você vai sublinhar e ao invés de ficar lendo 500 vezes depois a mesma coisa, você grava no celular, no gravador, em alguma coisa, tu grava só as partes mais importantes. Você não precisa gravar as 20 páginas, senão vai dar 5 horas de estudo, né? E aí você grava, você lendo só as partes mais importantes. Aí depois você coloca o fonezinho e vai fazer as suas coisas ouvindo aquilo, entendeu? Ou deita na cama, fecha os olhos e fica só ouvindo o que você leu pra você mesmo. Que aí você não precisa ficar lendo ali. Se você não aprende lendo, você aprende ouvindo, aí você fica com o seu fone e isso vai te ajudar as coisas a entrarem na sua cabeça, né? Uma dica também é se você conseguir fazer em ritmo de música, né? Alguma coisa assim, fica muito mais fácil de aprender também se for em ritmo, né? Eu não consigo fazer, não tenho criatividade pra tanto, mas se você tiver esse dom e conseguir encaixar o seu estudo no ritmo de alguma música, fica fácil também. E a terceira dica, então, é pra você que aprende escrevendo, né? Se você me der um texto e falar assim, Tami, copia esse texto e depois me diz que você entendeu, eu vou copiar o texto e ela vai dizer do que fala o texto, não vou saber nem o título, entendeu? Por quê? Porque eu copio e eu não presto atenção no que eu tô copiando, eu não presto. E tipo, vai no automático. Se eu leio, tipo, ela foi pra casa, eu escrevo ela foi pra casa, mas tipo, eu não tô nem aí. Tipo, o que ela fez? Pra onde que ela foi? Entendeu? Então assim, se tem uma maneira que eu não aprendo é escrevendo. Então, mas talvez seja a tua maneira, né? E o que você vai fazer? Você vai pegar as 20 páginas, você vai sublinhar as partes mais importantes também e você vai transcrever as partes mais importantes para uma outra folha, porque se tua maneira de aprender escrevendo, nada melhor do que escrever, né? Então você vê as partes mais importantes e você vai escrevendo em outra folha, se é dessa maneira que você aprende. Comigo isso nunca adiantou, eu nunca nem perdia tempo escrevendo uma, porque eu escrevo muito devagar. Minha letra é toda desenhada naquele estilo primário ainda, eu não escrevo desemendado, eu não escrevo letra de forma, eu escrevo A, B, C,
3D, tipo, tudo assim, ó, tudo desenhado. Então eu demoro uma eternidade pra escrever o que eu preciso. Então isso só ia matar tempo, eu só ia me atrapalhar e não ia adiantar. Mas se for a forma com que você aprende, então transcreve tudo que você já leu e já sublinhou, transcreve para uma outra folha e assim você vai aprendendo e vai memorizando as partes mais importantes daquilo. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, então, de alguma forma, com essas 3 dicas, né? Leitura, audição e escrita. Alguma forma você vai se identificar mais, eu sei disso. Espero que tenham gostado. Deixe no seu comentário alguma outra dica, alguma outra sugestão de vídeo ou de ideias que vocês querem que eu traga aqui pro canal em relação ao estudo, em relação à prova, em relação a essas coisas. Que eu já me formei na faculdade, então eu passei por muita coisa que vocês estão passando agora, né? Ou que já passaram também, talvez vocês estejam fazendo pós, mestrado e eu ainda não cheguei lá, né? Mas enfim, era isso, espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar like no vídeo se vocês gostaram. Me acompanhe nas redes sociais, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, eu tô no Twitter, eu tô no Snapchat, eu tô em todos os lugares. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.